Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a Notícia de Frente para você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2021. Uma excelente segunda-feira e uma excelente semana para você ligado aqui na Notícia de Frente. Comigo a honra e a satisfação da parceria da bancada na MF com Kleber Lima. Bom dia, Kleber. Bom dia, boa semana. José Porto. Boa semana para você também. Bom dia, Daniel Petengil. E um bom dia especialíssimo a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Sempre a honra, a parceria aqui também, Daniel Petengil. Boa semana, Daniel. Bom dia. Bom dia, boa semana para você, Porto. Obrigado. Para você, Kleber Lima. E para você que nos assiste, ótima semana para todos. Força e coragem para aguentar mais uma semana aí. Boa. Viram a lua hoje às 4h30 da manhã? A lua, já ontem à noite ela estava bem bonita. Deus, muito que bonita. Visão. Eu prestei mais atenção ontem à noite. Divina. 4h30 da manhã, você abria a janela assim. Céu limpo, né? E via aquela lua daquele tamanho. Já está cheia, né? Não é nova, não. Uma Chega, tá na visão lua, assim, tá bonita. divina. Ou seja, mudou a fase da lua, né? Ver essa lua divina e um pouco de calma das chuvas, né? Mas eu quero abrir o programa de hoje com vocês falando, inclusive, que nós estamos com 6 municípios, gente, que declararam uma situação de emergência por conta de temporais em Mato Grosso, né? Há uma preocupação grande em vários estados brasileiros essa questão da chuva. Aqui em Mato Grosso, alguns municípios, né, costumeiramente já sofrem com essa questão. E, claro, nós temos também alguns riscos de barragens que já, né, colocaram em situação de alerta. E continua chovendo bastante ainda em algumas regiões de Mato Grosso. Mas o destaque aqui do portal Gazeta Digital é que pelo menos 6 municípios já declararam situação de emergência, né, por conta do intenso volume de chuvas em Mato Grosso. Algumas cidades registraram pontos críticos de alagamento. O levantamento foi feito pelo GD. Até o momento, o alerta vermelho foi acionado pelas prefeituras de Vila Rica, né, Porto Alegre do Norte, Paranatinga, Nova Bandeirantes, Santa Terezinha e Confresa. O decreto de emergência possibilita que os municípios tenham acesso a mais recursos para adotar ações emergenciais no período da chuva. O que mais acontece, né, nessas regiões aí, nós temos aqui municípios, claro, né, do Médio Norte, nós temos ali do Araguaia, né, Vila Rica, Confresa, por exemplo. Nova Bandeirantes já está para cá, né, também na região mais para o norte de Mato Grosso. Infraestrutura, né? Problema sério com a falta de estradas ou estradas que não têm uma condição muito boa, que acabam se rompendo e, na realidade, isolamento mesmo, né? Nós temos municípios que ficam isolados nessa época. Deixa muito claro a falta de estrutura que o estado ainda carece em várias regiões, né? Mato Grosso tem esse tamanho continental, né? Um dos maiores estados do país, e a malha viária é muito extensa, né? Mas ela não acompanha a qualidade que deveria ter, né? Então essas cidades, por exemplo, Vila Rica, que foi mais de 1.200 quilômetros aqui da capital e sofre muito nessa época com as chuvas, e ali com o escoamento da produção e também com o transporte rodoviário, mas assim, ele não é adequado realmente à estrutura que deveria ter. Tem muita estrada, rodovia estadual ainda que não está pavimentada, e nessa época do ano criam aqueles atoleiros, né? E acabam isolando algumas cidades, realmente. Olha, você está para colocar, Verônica, no vídeo para nós, a Prefeitura de Confresa, por exemplo, né? Colocou nas suas redes sociais algumas imagens, isso era uma estrada, né? Situação de rio alagado, são cenas de muito alagamento na região, né? E justamente falando sobre essa questão propriamente aí do prefeito, né, que adotou essa medida, né, da situação de calamidade, de emergência, para poder encarar aí essa situação da chuva, né? Ou seja, vamos torcer que as coisas se resolvam, só que são problemas crônicos, né? Porque nós não podemos reclamar das chuvas, né? Elas são muito bem-vindas. O que tem chamado a atenção nesses temporais é exatamente a força da chuva quando vem, né? Ela pode estar vindo em quantidade menor, né, do que em outros anos, mas às vezes a ocorrência de temporais está acontecendo muito mais agora, né, do ano passado para cá. É aquela história, chove muito num espaço curto de tempo, né? Kleber, é um desafio, né, para o gestor, né? Essa questão de infraestrutura, quando a gente pega de vários municípios de Mato Grosso, carece dessa mão forte do Estado
ou até mesmo, né, aquele plano de desenvolvimento que nem sempre chega nas regiões onde tem menos população. É muito claro esse desafio aí, que a gente vê prefeituras geralmente capengando, seja com pires na mão, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, e a reclamação é essa, né? Praticamente eterna. É a falta de estradas, é a falta de condições para poder manter ali até o processo de evolução das pessoas. Porto, nós tivemos em Mato Grosso, especialmente em Mato Grosso, isso é um fenômeno meio nacional, mas especialmente em Mato Grosso, nas décadas de 90 e anos 2000, uma farra de emancipação de municípios sem a menor condição Sim. de sobreviverem às próprias custas, né? Para atender interesses meramente eleitoreiros. Os políticos emancipavam municípios para criar ali um curral eleitoral. O que acontece com esses municípios? Um ou outro até se desenvolveram, né? Tinha uma atividade econômica pujante e acabaram assim conseguindo se desenvolver e hoje não dependem mais exclusivamente de repasses estaduais e federais. Mas a esmagadora maioria deles vivem dos repasses de transferências de impostos dos governos estadual e federal, o chamado FPM, Sim. Fundo de Participação do Município. E aí o seguinte, o município começa com no mínimo 9 vereadores, um prefeito, no mínimo 9 secretários, uma frotinha de veículos. Então, assim, você cria uma casta burocrática absolutamente desnecessária, que aquela região, aquele distrito, que ele no máximo seria um distrito, já seria até melhor atendido se ele tivesse ligado a um município maior, mais pujante, com mais recursos, elegendo um vereador só representando aquele distrito, né? Não, mas aí os políticos na ganância, e até que o Supremo Tribunal Federal colocou uma pedra em cima dessa face, senão a gente já teria aí 300 municípios em Mato Grosso. Guia seria município, Sucuri seria município. Mas eu acho que a Guia tem potencial. Pois é, para viver de quê? Aí é que está o problema. Tem o exemplo de Araguainha, que é o menor município do país, né? Não tem nem 1000 habitantes. Tem toda essa estrutura 800, e fica caro. 800 e alguma coisa. 800 alguma coisa. Para o cidadão de Araguainha tem que custear toda essa infraestrutura. Mas tem aquele ponto burocrática também, né? Ou seja, independente se é um distrito ou município, mas tem a questão da estrada, tem a questão da logística, que nem sempre chega. Não acaba sendo uma desculpa do Estado também por não levar esse desenvolvimento? Olha, eu lembro que o Silval Barbosa, quando foi governador Silval Barbosa, quando foi candidato à reeleição, ele tinha uma estratégia que era o seguinte: ele ia ser um professor de geografia enfrentando, na época, um professor de história, um contador de história, porque a disputa naquele primeiro momento era entre ele e o Wilson Santos, né? Aí que veio gente tentando comer por fora, mas acabou não dando conta, né? O Mauro Mendes tentando comer por fora, acabou ficando bem colocado, mas o Silval levou. O que ele dizia naquela época? Que ele ia garantir que todo município de Mato Grosso tivesse pelo menos uma ligação por asfalto. Todos, 100%. Essa que era a grande estratégia para justificar um enorme programa de infraestrutura que estava sendo proposto naquela época. Aquilo avançou bem. Você tem aí hoje, eu não sei dizer agora com precisão, mas posso ir em busca desse dado e trazer amanhã aqui com a AMM, mas eu acredito que se a gente tiver 5 municípios hoje que não tenham pelo menos uma ligação pavimentada, um acesso pavimentado, é muito. Acho que tem menos que isso. E também agora, o governo do estado, inclusive, vi ontem uma propaganda do governo dizendo que fez mais de 1000 quilômetros de asfaltos. E são asfaltos que a gente não vê assim batendo o olho num primeiro momento, porque eles estão ligando pequenos municípios, né? Em regiões onde normalmente o asfalto não vai. O problema, meus amigos, é que o que vai determinar mesmo o desenvolvimento dessas regiões é a sua dinâmica econômica. Não adianta o Estado forçar e fazer um asfalto ligando nada a lugar nenhum. Ele vai deteriorar, ele vai esburacar, ele, em alguns casos, até vai deixar de existir, porque não passa ninguém ali, passa nem boi naquele lugar. Então, para que gastar um rio de dinheiro para fazer um asfalto ou uma ponte que liga nada ao lugar nenhum? Então, a responsabilidade do
dos políticos quando propõem, por isso que eu acho que isso é central. A emancipação de um município está nesse ponto, de você não ficar jogando dinheiro fora apenas para criar uma casta burocrática, quando na prática aquilo não resolve o problema da população. Bom, esse é um assunto que esse ano dificilmente entraria em pauta, né? Que seria rever, mas Mato Grosso precisa disso, Kleber. Vários estados do país já fizeram isso, né? Paraná fez isso, salvo engano, Santa Catarina, me parece que Rio Grande do Sul também. São Paulo fez alguns ajustes quanto a essa questão de municípios, né? Mas lembrando que o Paraná, que é um estado meu de origem, é muito claro isso, né? Vários municípios deixaram de ser municípios, voltaram a ser distritos, justamente por um planejamento que o estado tinha para eliminar esse problema, né? Da cidadezinha lá isolada, esquecida. Isso aconteceu muito na região noroeste e norte do Paraná, para resolver ali gargalos de desenvolvimento. Mas em Mato Grosso é aquela história, realmente tem municípios aí que não dá para acreditar, né? A renda que tem não paga a prefeitura, não paga os vereadores, mas não paga alguns, os servidores, o Kleber né? citou, né, que são poucos que ainda não têm a ligação para o pavimento. Eu acabei lembrando aqui, eu sei porque o meu irmão mora na região, um município importante que não tem essa ligação pavimentada é Aripuanã, uma região de Juína, né? Ali o pessoal, muita gente tem que ir para lá, tem negócio Então, para lá. problemão, né, que a gente falou aí da São BR-177. quase 200 quilômetros, se não me engano, sem asfalto. É um rally, uma verdadeira aventura você trafegar ali, né, nessa região. Tem agora, uma nessa dependência da BR-174 que está totalmente esburacada, né? E é uma região de fato, né, que continua isolada. Teve uma expansão econômica lá, mineradora, Exato. uma série de questões de geração de energia, mas a estrada não chegou. A estrada não chegou. Continua numa situação difícil. Nós estamos com um imbróglio agora, uma confusão, né? Uma situação mal resolvida com um município desse, que é o último que foi criado em Mato Grosso, chamado Boa Esperança do Norte, que é um distrito de Sorriso. Lá, diferente de Araguainha, por exemplo, é uma região altamente dinâmica, ali só tem soja. É difícil até se arrumar um espaço entre as lavouras de soja para você criar um paço municipal, alguns equipamentos públicos. Mas está barrado na justiça exatamente porque já é essa lei nova, né? Esse Exato. critério novo, não é bem assim, não dá para ir criando o município ao bel prazer, como se fez muito em Mato Grosso. Um tema importante. Que, por um lado, é uma certa injustiça com esse município. Com Boa Esperança do Norte. Porque a comunidade lá já vive Sim. como se fosse um município, né? Eu morei na região isso. e eu sei que esse distrito, inclusive, tem uma população importante já. Acho que já não sei se é mais de 10 ou 15 mil habitantes. Isso, né? Já tem aí mais de uma década Sim, essa lei exato. toda. Desenvolveu Lá. realmente. E fica, assim, não fica muito próximo de Sorriso, então ele fica ali à direita de Sorriso, Lucas, né? Então ele fica ali, mais profundo tem outros municípios. Então ele está meio perdido ali, está vinculado a Sorriso. Aliás, ali é interessante aquela região. Para quem conhece, vocês conhecem ali? Conhece o Daniel? Você já foi para aquela região, né, Daniel? Para o nosso telespectador que ainda não conhece ali, você pega um 63 no sentido norte, a hora que você passa Lucas do Rio Verde é uma homenagem ao rio, que chama Rio Verde. Exatamente. Né? A hora que você passa a cidade, mas você não anda 1000 metros mais aproximadamente, tem o Rio Verde. Você cruzou o rio, já é município de Sorriso. Exato. Ali, soube que uma vez queriam colocar uma placa ali, né? Bem-vindo a Sorriso, dentro De Lucas. Não falou melhor não, o Estado vai derrubar essa placa aí. Tem Primaverinha, né? O território de Sorriso é muito extenso, né? Extenso, por isso que é a capital nacional do agronegócio, fixada por lei federal. Exatamente. Olha, depois dessa aula de História e Geografia com o professor Kleber Lima, né? Vamos tocar de assunto aqui. Professor não. Não, professor. Mestre. Não, jornalista, tá bom. Não está querendo ser professor. Não, né? eu o rapaz acho é que humilde. Rapaz é humilde. Não atingi ainda, não sou digno ainda desse título. Eu acho que você já tem condições, viu? Muitas, de sobra. Olha, tem um questionamento aqui, gente, do deputado Lúdio Cabral, do PT, que faz uma crítica à gestão do governo do Estado diante da pandemia, né? Um dos principais questionamentos do petista, né, destaque aqui também no portal Gazeta Digital, ele coloca, né, que fracasso na gestão da pandemia. É uma crítica de Lúdio após o momento de casos de Covid-19 em Mato Grosso, né? O deputado estadual do PT criticou a gestão do Estado de Mato Grosso diante da pandemia
da Covid-19. Fechamento dos centros de triagem e leitos destinados a pacientes com Covid são alguns dos motivos que levaram novamente ao colapso da saúde, avalia o parlamentar. Ele conversou com o Jornal do Meio-Dia, né, na última quinta-feira e coloca muito essa questão aí de que houve, né, principalmente o fechamento do centro de triagem, um questionamento todo, ele abre aspas, né? Nós temos a maior taxa de mortalidade por Covid do Brasil. Mato Grosso é um fracasso na gestão da pandemia, exatamente no negacionismo que contaminou, inclusive, as instituições públicas, fecha aspas. Daniel, você acha que esse negacionismo, a gente vê muito isso, né? Esse final de semana, então, vimos, né, e continuamos acompanhando aí, como que aquele tenista, né, sérvio lá, o Novak Djokovic, né, que agora apelidado de Novak Djokovic, né? Djokovic, exato. Foi barrado, né, linchado lá da Austrália, porque não tinha vacina, mas ele virou para um segmento aí, um herói, né, porque isso que é o defensor da liberdade. Agora, essas questões negacionistas, você acredita que isso influenciou muito alguns gestores, né, nas medidas, de alguma maneira vem gerando aí, digamos, sei lá, uma espécie de lentidão ou até mesmo negação de que a situação pudesse piorar novamente? Eu acho que o deputado Lúdio está tentando fazer o papel dele de opositor, né, e de crítico ao governo do Estado, mas, na minha opinião, em relação ao panorama que o Estado tem e de que forma o Estado enfrentou o coronavírus, não teve negacionismo, não. Inclusive, foi um ato muito elogiável do governo do Estado ter aberto aquele centro de triagem. Não seria um papel do Estado aquilo, realmente, né? Mas ele resolveu criar aquela estrutura muito importante ali na Arena Pantanal, que ajudou no diagnóstico, né? Ajudou no encaminhamento de pacientes. Salvou muita gente. Salvou muita gente, foi muito importante aquilo. Não, então, repetindo, não seria papel do Estado criar aquele centro de triagem. Isso ficaria mais na atribuição da Prefeitura. E eu acho que também o governo do Estado dotou ali o Hospital Metropolitano e outros hospitais com leitos de UTI, criou uma estrutura importante para o tratamento das pessoas. E essa estrutura pode sim ser reativada, né? Esses leitos eles não foram desativados totalmente. E prova disso que a gente está tendo uma ocupação novamente alta, 77%, 78% de leitos de UTI, mas eu acho que o governo do Estado está direcionado aí a dar guarida para as pessoas que estão infectadas. E tudo bem, o Lúdio tenta fazer aí a crítica, ele é um médico, né, realmente, em muitas situações ele teve razão E ele faz um acompanhamento da pandemia, ele faz, né? realmente, Como profissional isso de saúde, tem que elogiar também, faz. né? Mas eu acho que nesse caso, em relação ao governo do Estado, não houve essa postura negacionista, uma postura que tenha prejudicado o tratamento das pessoas aqui. Eu vou citar uma outra parte que o deputado colocou. Isso. E que ele vem colocando aqui em relação à pandemia, que eu quero a sua opinião. Mais uma situação, entre aspas, do deputado petista, né? Um exemplo do fracasso da gestão da pandemia é que os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, o governo do estado, se reuniram uma única vez durante os 2 anos da pandemia em nosso território. A onda de casos começou a subir, eles começam a entrar em conflito. Isso é um outro sinal do quanto a gestão da pandemia em Mato Grosso é ruim e a população está desprotegida, fecha aspas. Essa questão política... Nisso ele tem razão e aí fica mais fácil de compreender a crítica dele, que não seria uma crítica ao governo do Estado, ele está falando do Estado, né? Tecnicamente, né? Ou de todos os entes envolvidos, todas as prefeituras, etc. e tal. É uma crítica importante, o Lúdio, como já foi dito, é um deputado que conhece da matéria, médico sanitarista, né? Não é médico de grandes hospitais, nada contra os médicos de grandes hospitais. Mas é um médico ali da base, do saúde postinho, pública, né? De saúde pública do mesmo. Postinho, do sanitarista que eles chamam. Conhece da matéria, é um estudioso, em que pese a sua posição ideológica. Porém, tem que levar em conta que esse recrudescimento da pandemia é em escala planetária. E aí, como bem disse o Daniel, o que precisa avaliar é o seguinte: qual é a atitude de cada um dos entes diante dessa pandemia, ou desse recrudescimento, dessa piora, né? Desse quadro.
Você tem atitudes irresponsáveis, inconsequentes, como as de prefeitos que fazem eventos para promover a aglomeração nesse período. Você tem atitudes inconsequentes, irresponsáveis, como a de governos que são contra a vacina, que são contra medidas de isolamento, enfim, contra as medidas sanitárias em geral. Você tem a inconsequência criminosa dos gestores que malversam o dinheiro público destinado à aquisição de bens e serviços para o combate à pandemia, respiradores, UTIs, medicação, etc., né? Você tem a negligência causada pela desinformação, o que aconteceu lá no começo, de sair comprando. Muita gente comprou esse kit de vermífugo aí para dar para a população, sem saber, porque na onda, né, por desinformação. E você tem a atitude criminosa também de tentativa de aproveitamento da crise para empurrar produtos que não tem nada a ver com a cura das pessoas, né? Até hoje, né? O faturamento é muito alto. Né? E você tem também atitudes consequentes, atitudes responsáveis de quem faz tudo que está ao seu alcance, segundo o protocolo. E aí, numa situação dessa, meus amigos, o que é preciso levar em conta é a média do que está sendo feito, porque a pandemia as pessoas estão aprendendo a pilotar com o avião no ar, né? Estão aprendendo assim na marra, ó, acha o Google aí, vamos ver como é que a gente vira isso aqui para um lado para o outro, como é que estão fazendo do lado, vai cair um, vai cair outro vai subir demais, outro vai entrar em looping, e alguns vão conseguir ir estabilizando ali numa certa altura, numa certa velocidade, e aí todo mundo vai pegando aquela barca, né? Aquele espaço. Me permite, Kleber, na realidade, com o advento da vacina, né, a salvação de vidas é primordial, ou seja, não se discute isso, né? Embora uma parcela expressiva continue negando vacina, mas ninguém imaginava essa Ômicron agora, ninguém imaginava essa nova onda, ou seja, também não dá para ficar aí só pensando no mal desse vírus ou preparado para o pior, né? Porque o pior já acreditava que já tinha passado, né? Esse é um efeito de surpresa muito forte também. Total, tanto assim, Porto, você tocou numa questão crucial. O governo do estado desmobilizou uma rede de apoio que foi criada, construída, para atender pacientes de Covid. Estou falando de quê? Estou falando de UTI, por exemplo. Desmobilizou, porque UTI custa caro. É muito caro, R$2.000 e poucos reais. Manter uma UTI dia cada uma. Funcionando com um paciente ou sem. Ela custa isso. Porque não é, mas não comprou equipamento? Comprou, mas e o profissional? E os profissionais? Porque não é só médico. Tem médico, tem enfermeiro, tem auxiliar, tem anestesista, tem fisioterapeuta, tem um tanto de gente. Não me lembro bem o número. Maqueiro, motorista, tem um tanto. Para manter uma UTI, né, um leito disponível, no mínimo aí 10, 15 profissionais. Pois é, olha a enormidade de pessoas. Então, assim, o Estado desmobilizou esses equipamentos que estavam exclusivos para a Covid, porque precisa ser exclusivo, por causa do contágio, e destinou para outra, por exemplo, para as eletivas, cirurgias eletivas, etc. e tal, que acabou não conseguindo ir para frente, também, porque até agora o Estado não conseguiu contratar os profissionais que estão faltando. Ficou travado. Porque primeiro foi o sindicato da servidor da saúde, agora é o sindicato dos médicos, empombando aí, criando caso com a contratação por processo seletivo, alegando coisas assim óbvias, mas que não tem nada a ver. É um ano eleitoral. É claro que é um ano eleitoral, mas e daí? Mas o Estado não pode parar. E isso, no ano eleitoral, as pessoas não vão poder... Você que está aí em casa, na fila de cirurgia, para fazer cirurgia, desde as mais simples às mais complexas. Desde uma de redução de estômago por obesidade mórbida, até uma neurológica ou cardiológica absolutamente... Você não vai poder fazer porque não estão deixando o Estado contratar. E essa questão já foi judicializada, né, Kleber? Está judicializada. Vamos ver o que acontece se a justiça... Agora, a gente está falando de responsabilidade dos gestores isso, né? Em relação à pandemia, a gente não pode perder de vista também o comportamento da população, né, que também está contribuindo para esse aumento aí dos casos. Tem sido pior, né, no último momento. Exato, a gente já relaxou absolutamente, já aboliu o uso de máscaras em qualquer lugar, estou falando até onde eu moro. A população já aboliu a pandemia e o Estado não pode cobrar mais nada, que todo mundo fica chiando, né? Muita festa, muita... Estou querendo mostrar uma charge do Dejamil aqui no Jornal A Gazeta de hoje a respeito disso. Que representa bem o que eu estou sentindo assim já também, de tanto... Vamos lá? Ficar insistindo, né, sabe, com coisa óbvia. Tem aqui o impagável, inenarrável Dejamil. São Paulino.
Ele é cirúrgico. Boníssimo. Né? Não, tá ótimo aí. Tá aqui? Tá bom? Basta mais um pouquinho. Deu para entender? Aí. É verdade. Lê para nós aí. Essa vacina é perigosa. Se eu fosse você, não tomava. Quem que tá falando? Dona Morte. A Dona Morte. A lá morte, atrás. o ceifador. O ceifador. É isso aí, meus amigos. Cirúrgico A da Jamil. vontade que dá de falar é isso. Você não quer tomar vacina, esse menino? Esse menino. Choman, não quer? É. Não toma. Aí vai morrer você. Mas fica em casa. A dor que eu sinto é que você, ao não tomar vacina, ao não se cuidar, você pode levar pessoas que estão se cuidando junto com você, com o buraco. Esse é o problema. E o Se fato- fosse só ele, a gente dava um desconto, né? E o fato de você, claro, tem seu direito, a sua liberdade de não tomar vacina, ok. Só que não precisa ficar propagando e falando mal, indo contra a vacina, porque a maioria pensa diferente. Agora, o problema é, o cidadão não toma a vacina, não quer se imunizar, e aí ele fala mal da vacina, ele leva para frente fake news, ou seja, ele é contra a vacina. Aí não é só uma questão de opção, você está fazendo da sua renúncia uma posição política e ideológica. Então, não quer tomar vacina, beleza, ok, fica na sua. Sozinho. Agora, questionar Sozinho, eu os acho que o outros, ponto fundamental é eu esse. não tomo a vacina, mas você é o bobão, você é o lerdão que você toma. Não, você não está entendendo. Tem coisa pior que isso, do que o cara simplesmente ficar xingando nós aqui pela televisão. Teve um cara em Brasília que entrou no Supremo Aquilo pedindo a foi bizarro. prisão do William Bonner, Exato. porque ele está defendendo A vacina que para as é crianças. correto a vacinação da população. Eu nem defendendo, a verdade é um papel, bizarro. é um serviço que a imprensa, né, que a Que nós estamos comunicação fazendo aqui. é uma utilidade pública, né? Ou seja, Exatamente. O ponto falar fundamental o que é, tá se a pessoa acontecendo. quer ter a liberdade de não se vacinar, que tenha a decisão individual sua, mas você não se vacine, fique na sua casa isolado e sem contato com outras pessoas também, que você pode se sair. Agora, a pessoa não quer se vacinar e quer ter acesso a Não, ela quer ter os direitos lugares. dobrados, garantidos, Esse aí em é o detrimento à Esse grande é o ponto, maioria. é esse, não dá. Esse é o ponto. Não quer vacinar, não vacina, mas você vai ter restrição de direitos, Vai ter. de circulação, Tá de sujeito acesso a a isso. locais públicos. Olha o que aconteceu Né? com o Djokovic, Número 1 do mundo. né? aí. Djokovic. Vou dizer que eu era fã desse rapaz. Eu acompanho a carreira dele, eu gosto de Ficou tênis. feio, né? Ficou né? feio. Depois disso, realmente E qual que é a eu fiquei dificuldade de decepcionado. tomar vacina? Ele tem alguma comorbidade? Não. Não é questão Ideológica. pessoal, Só uma ideológica dele. questão ideológica, ou não sei se tem religião por meio. Cabra no meio bom de também, peia, aí. essa que é a verdade. Ou seja, mas são ícones mundiais do esporte, São né? os melhores da história. Esses Tá bom. ícones do esporte, eles sempre abraçaram campanhas da ONU, campanhas da OMS. Antigamente né? era assim. Era desse jeito, né? Ou seja, os artistas, os atletas, eles ajudavam o mundo, o planeta a combater muitos males com a imagem deles, com a influência deles. Agora a gente está vendo uma face que é o contrário, No né? Ou tempo seja, que Dandão jogava no negando Icaraí. vacina, Exatamente. cara. Tem uma música que fala isso. Tem um No tempo que samba. Dandão jogava no Icaraí. É isso aí. Gente, Aquele olha só, tempo. vamos seguindo falando aqui da questão de vacina, porque o prefeito Manuel Pinheiro já anunciou aí que começa hoje, né, nessa segunda-feira, dia 17, o pré-cadastro, já o cadastro, né, para a imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. Aqui na capital nós teremos aí pelo menos mais de 60 mil crianças que deverão ser imunizadas. O repórter Oliveira Júnior tem uns detalhes para nós quanto a isso. É com você, Oliveira. Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia a você que acompanha em casa, em todo o estado de Mato Grosso, o programa A Notícia de Frente. O anúncio foi feito no último sábado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, confirmando que a partir de hoje as pessoas, os pais já podem fazer o cadastro para a vacinação dos filhos, das crianças dos 5 aos 11 anos de idade. O cadastro deve ser feito no mesmo site que os adultos também fazem o seu cadastro. É o vacina.cuiabá.mt.gov.br. Este é o site, lá a pessoa, o pai vai escolher o grupo no qual a criança se encaixa e preencher os dados com atenção. O prefeito adiantou ainda que, por determinação do Ministério da Saúde, a vacinação das crianças não poderá ocorrer no mesmo local da vacinação dos adultos. Isso é uma novidade, né? Por isso será montada uma nova estratégia. Segundo ele, neste primeiro momento, é que tenhamos 5 locais específicos de vacinação para crianças, sendo um na regional leste, outro na oeste, um na norte, outro na região sul, porque é a maior regional. E dependendo da quantidade de crianças, esse número pode ser alterado. O andamento da vacinação e principalmente da quantidade de doses que a prefeitura vai receber, podendo ampliar essa imunização de crianças para mais locais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estimativa do público-alvo desta etapa da vacinação é de 66.300
314 crianças, sendo 45.742 na faixa dos 5 aos 9 anos e 20.572 na faixa etária de 10 a 11 anos. Na divisão por gênero, são 34 mil meninos e 32.314 meninas de 5 a 11 anos de idade. Portanto, o site já está disponível, os pais já podem fazer o cadastro dos filhos para então essa vacinação começar o mais rápido possível. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Oliveira. Bom, Oliveira trouxe todos os dados aí, a prefeitura está com, né, como se diz, com os números na ponta do lápis, né, desse cadastro todo. Evidente que os municípios têm acesso a esse banco de dados hoje e a expectativa agora é começar a vacinação, né, mas como o Oliveira disse aí, no caso, a vacinação de crianças não pode ser no mesmo ambiente que dos adultos, né, e lembrando aos pais, já podem fazer o cadastro no mesmo portal, nas mesmas indicações aí, né, do que foi feito para a vacina dos adultos, né, mas o pai tem que entrar lá para colocar os dados da criança e, claro, né, e vamos ver como é que ficam os locais de vacinação, né, que Isso. Parece que não tem ainda, né, A prefeitura ainda não definiu. Kleber, continua, né, essa guerra, essa briga, eu falo briga porque a gente lembra lá no início da vacinação dos adultos, né, porque a vacina vai acontecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente assiste agora a mesma situação, né, não, mas eu conversei com várias pessoas no final de semana, inclusive com algumas mães, e elas colocam, né, não seriam até mães negacionistas, mas elas ficam tão temerosas, com tanta informação falsa, que fica naquele ponto. Eu acho importante a vacinação, mas eu não sei o que vai acontecer com meu filho daqui 2, 3 anos. Fica essa dúvida, ou seja, a tal da fake news e a negação, Kleber, continua influenciando muito nessa decisão agora em relação às crianças, e a gente vê que é fundamental. Olha só a quantidade, são 34 mil meninos e 32.314 meninas nessa faixa etária, e olha, de 5 a 9 anos são 20 mil, né? E a maior parte aí, 45 mil é nessa faixa, né, de 5 a 9 anos, e mais de 20 mil de 10 a 11 anos, que é aquela fase que a criança está, lógico, muito na escola, né? Todas as fases, mas é uma fase que a criança está mais independente. E fica difícil essa situação toda. Você acha que a gente corre algum risco dessa vacinação de criança não ser um sucesso influenciada por esse negacionismo? Não acredito, Porto, não acredito nesse risco em massa, como se está colocando, porque, afinal de contas, nós temos autoridades sanitárias sérias, cientistas sérios envolvidos na liberação e na prescrição da vacina, né? Senão não teria. Acho que assim, o fator ideológico e político e o fator desinformação são os maiores inimigos da vacinação. Esse é o problema. Na verdade, os políticos que agem dessa maneira se apoiam exatamente na desinformação das pessoas. E não é privilégio nosso, o que é mais triste. Não é privilégio de Cuiabá, Mato Grosso, do Brasil, da América do Sul. Você vê sociedades altamente desenvolvidas, escolarizadas, Estados Unidos, Inglaterra, aí, Austrália. Primeiro país, né, que começou a vacinar, a Inglaterra, né? A Rússia teve problema com a vacina dela, que os russos não estavam acreditando na própria vacina. Muito embora a Rússia é um caso à parte, porque é um país extremamente conservador, rural, né? E depois da queda do comunismo lá, voltou, assim, retrocedeu no tempo, ao tempo dos czares ainda, né? Um povo muito preconceituoso, assim, muito desinformado. Acontece no mundo. Você vê os lugares onde a gente tem melhores desempenhos disso. A própria China, que todo mundo, a China que parecia que ia dizimar a população chinesa. Quase 2 bilhões de habitantes. O que aconteceu lá? Menos mortes do que aqui. A Coreia também tem uma campanha muito boa, né? Japão, né? Então, os países com mais educação, com mais conhecimento científico, com a ciência mais aprendida pela sociedade, você vê que tem menos dificuldade de cruzar esse momento. Aonde a gente tem menos escolaridade, mais preconceito, aí o problema está maior. E o primeiro país da América do Sul a vacinar crianças é o Chile, né? Então o Brasil tem que se espelhar muito no que está acontecendo aqui
no nosso vizinho, porque lá a população também tem essa característica de ser escolarizada, né, ou politizada, a população chilena, e já começou essa vacinação meses atrás e tem sido um sucesso, né? Eu creio até que eles já conseguiram vacinar todas as crianças nessa faixa etária aí do país. E nos Estados Unidos também, né? Começou a vacinação lá também existe um movimento contrário à vacina de criança muito forte, mas ela conseguiu avançar, se desenvolver e tem dado certo. E o importante, não houve nenhum registro de efeito colateral em criança até o momento, não houve. É aquela questão, né? Os negacionistas americanos perderam uma grande figura, né? Contra a vacina, que foi o Trump, né? Ele virou um garoto propaganda de vacina, até ele, né? Exato. Então, isso de alguma que não maneira... ajuda muito. Mas assim... Melhor do que estar contra, né? Não atrapalhando já é um bom negócio, né? Já é um bom negócio. Nós vamos para um rápido intervalo aqui na Notícia de Frente. Já voltamos com a participação sua, amigo telespectador, né? Pelo nosso WhatsApp. E vamos com imagens da Avenida Miguel Sutil, ali na rotatória, que dá acesso ao Centro de Eventos do Pantanal. 6 horas e 39 minutos, uma excelente segunda-feira para você.